estudaremos a partir de agora o ciclo de Carnot, que é uma continuação da matéria de segunda lei da termodinâmica. Observem o diagrama a seguir. Nicolas Sadi Carnot, um engenheiro francês do século XVIII, ele pensou no modo de melhorar o rendimento das máquinas térmicas que ele possuía na indústria naquela época. Pensando nesse modo, estudando bastante a termodinâmica disponível naquele tempo, ele chegou a idealizar um ciclo teórico, que hoje é conhecido como ciclo de Carnot. Esse ciclo teórico, se uma máquina térmica pudesse trabalhar neste ciclo, a máquina térmica teria o rendimento máximo entre as temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Ou seja, uma máquina térmica ela pode, teoricamente, realizar infinitos ciclos diferentes, mas se ela realizasse o ciclo de Carnot, o rendimento daquela máquina seria o máximo, que é o que Sadi Carnot procurava no século XVIII. Estudando bastante, ele chegou à conclusão que esse ciclo deve ser composto por 4 transformações bastante particulares. 2 isotérmicas, no nosso diagrama são as transformações AB e CD, e 2 transformações adiabáticas, BC e DA. Recordando para vocês, isotérmicas são transformações onde a temperatura permanece constante. Então, uma máquina trabalhando no ciclo de Carnot, de A para B, a temperatura dela seria constante e teria o valor T1, de acordo com esse exemplo aqui. Trabalhando de C até D, a outra transformação isotérmica, ela teria uma outra temperatura, neste exemplo mais baixa, T2, e ela realizaria uma outra transformação. BC e DA são transformações adiabáticas, são transformações que ocorrem sem trocas de calor com o ambiente externo. O conjunto de 2 isotérmicas e 2 adiabáticas colocadas neste diagrama representa para nós o ciclo de Carnot. Lembrando a você que a máquina funciona entre 2 temperaturas. Temperatura da fonte quente, que nesse exemplo aqui é chamada de T1, e temperatura da fonte fria, que nesse exemplo é chamada de T2. Essa máquina, realizando o ciclo de Carnot, para ela é verdadeira a seguinte relação. O calor retirado da fonte fria, o calor dissipado para a fonte fria, dividido pelo calor retirado da fonte quente, é igual à temperatura da fonte fria dividida pela temperatura da fonte quente. Essas 2 temperaturas na escala Kelvin, escala absoluta. Substituindo na expressão do rendimento da máquina térmica, nós chegamos à seguinte conclusão. O rendimento de uma máquina térmica pode ser também representado como 1 menos TF sobre TQ, caso essa máquina esteja funcionando no ciclo de Carnot, no ciclo de rendimento máximo. Atenção, pessoal, o rendimento máximo nunca é igual a 100%. Por que o rendimento não é igual a 100%, nem se a máquina pudesse atingir o ciclo de Carnot? Observe bem, essa conta 1 menos TF sobre TQ vai ter que dar sempre um número menor que 1. Por quê? Porque a fração TF sobre TQ nunca será igual a 0. Então você terá sempre 1 menos um valor menor do que 1. Esse resultado aqui sempre será fracionário, tipo 0,5, 0,2, etc., 0,8. Qual seria a única maneira teórica disso aqui dar 0? Seria a fonte fria ter temperatura igual a 0 absoluto, 0 Kelvin. 0 Kelvin dividido por qualquer outro valor daria uma resposta para essa fração como 0, e o rendimento seria então 1 menos 0, ou seja, 1 equivalente a 100%. Como nada pode atingir o 0 absoluto, nem uma máquina térmica, esse rendimento nunca será igual a 100%. Eu posso garantir o seguinte: se uma máquina térmica pudesse seguir o ciclo teórico de Carnot, ela teria um rendimento máximo naquelas 2 temperaturas, trabalhando entre a fonte quente e a fonte fria. Só no ciclo de Carnot esse rendimento seria máximo e não seria igual a 100%. Esses exercícios eu resolverei na videoaula de exercícios, mais para frente. Agora eu vou falar para vocês sobre máquina frigorífica.
máquina frigorífica é algo que todo mundo tem em casa, por exemplo, uma geladeira. A geladeira é o exemplo mais clássico e fácil de enxergar como máquina frigorífica. Ela retira calor de um local que já está frio, que é o interior dela, e leva esse calor para a atmosfera da Terra, atrás da geladeira. Geralmente é um local que já está mais quente do que o interior da geladeira. Então o que a geladeira, que é uma máquina frigorífica, faz é o seguinte: retirar calor de uma fonte fria e levar esse calor para a fonte quente. Aparentemente é contraditório, né? Comparando com as leis da termodinâmica, com a segunda lei que eu acabei de explicar, mas entenda que esse não é um processo natural. Para isso acontecer, é necessário uma tecnologia e um trabalho externo, ou seja, o compressor precisa bombear para o interior da geladeira, fazer circular pelo interior da geladeira um gás que retira calor da fonte fria, que é o interior da geladeira, e leva esse calor para o exterior, que é a fonte quente, através desse condensador que existe atrás da geladeira na maioria dos modelos. Bom, isso não é um processo natural. E esse processo também é utilizado pelo ar-condicionado. Daí aquele ar quente que você pode perceber na saída do ar-condicionado atrás dele, na saída externa. Então o que nós temos no ar-condicionado e na geladeira? Exemplos de máquinas frigoríficas que retiram calor de onde já está frio, que é a fonte fria, e levam calor para onde já está quente, que nós chamamos de fonte quente. Essa fonte quente, na maioria das vezes, é a atmosfera da Terra. Entenda que é um pouco diferente da máquina térmica, né? A máquina térmica retira calor da fonte quente, leva para a fonte fria, naturalmente. Aqui você tem um material tecnológico, envolve uma certa tecnologia, retirando o calor de uma fonte fria e levando esse calor para a fonte quente. Esquematicamente, a máquina térmica funciona assim. Ela retira calor da fonte fria através da realização de um trabalho externo a essa máquina. A soma do trabalho externo mais o calor da fonte fria se traduz no calor que é enviado para a fonte quente, QQ. Então, o esquema, digamos assim, energético de uma máquina frigorífica é calor da fonte fria mais trabalho igual a calor da fonte quente. Olha, tem uns nomes técnicos para isso, tá? Eu estou falando aqui mais resumido, mas assim, o nome técnico seria quantidade de calor retirada da fonte fria, quantidade de calor rejeitada para a fonte quente e trabalho externo realizado sobre o gás que produz esse transporte de calor. Na verdade, o que acontece em termos práticos é o seguinte: a máquina frigorífica retira calor do seu interior, que já está frio, e leva para o seu exterior, que já está quente, através de um processo não natural que envolve uma fonte externa de energia realizando o trabalho. A eficiência de uma máquina frigorífica é a relação entre a quantidade de calor retirada da fonte fria e o trabalho externo envolvido nessa transferência. É algo análogo à ideia de rendimento que você estudou na máquina térmica. A eficiência, então, aqui é definida como o calor retirado da fonte fria dividida pelo trabalho necessário para a retirada desse calor. A eficiência é uma grandeza adimensional, ou seja, ela não possui unidade. Novamente aqui, exercícios que faremos a seguir na videoaula de exercício. Muito obrigado pela atenção, pessoal, bons estudos e até a próxima!